Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte, que versa sobre os procedimentos especiais. Estamos analisando os procedimentos especiais constantes do Código de Processo Civil e vamos dar início no vídeo de hoje a uma série de vídeos sobre o inventário e partilha. Então aparece na tela aí para vocês, como de costume, como fizemos nos outros procedimentos, um quadro com resumo do que nós veremos aqui. A parte interessada, o leitor interessado, o ouvinte pode dar pause na tela para tomar as considerações, só destacando, lembrando aos senhores que nós temos considerações de dois dispositivos, porque esta obra foi elaborada no período de vacatio legis, aquele período de transformação das normas do sistema processual, migração entre o sistema processual de 73 e o de 2015. Então, a referência, em primeiro lugar, é o Código de 73, já revogado, e entre parênteses costuma vir a referência do Código atual, Código de 2015, o novo CPC, tá certo? Bom, então vou descer mais um pouquinho para quem tiver interesse tomar nota das considerações, efetuando pause no vídeo, mais um pouquinho e daqui em diante eu continuo, portanto, a exposição oral. Dispõe o artigo 1784 do Código Civil que a abertura da sucessão gera a imediata transmissão da herança aos herdeiros. É o assim chamado princípio da saisinha. Todavia, como o patrimônio representa uma universalidade, há necessidade de que seja declarado e partilhado para que cada herdeiro possa individualizar o quinhão que lhe cabe. Denomina-se inventário a ação que tem por objetivo a verificação e a distribuição dos bens integrantes do patrimônio da pessoa falecida, distribuindo-os entre aqueles que têm direito sucessório. Por isso, só é cabível a ação de inventário quando há patrimônio a partilhar. Por construção jurisprudencial, tem-se admitido o inventário negativo, situação em que, inexistindo patrimônio do falecido, que no inventário é chamado de decujus, então inexistindo patrimônio do decujus, haja interesse jurídico em ver declarada essa inexistência. Exemplo disso é a previsão do inciso 1º do artigo 1523 do Código Civil, que trata das causas suspensivas da celebração do casamento. Diz o dispositivo que não devem se casar o viúvo ou a viúva
que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, impondo como consequência, prevista no inciso 1º do artigo 1641, a obrigatoriedade do regime de separação dos bens. Por isso, neste caso, há interesse jurídico em ver declarada a inexistência de bens deixados por ocasião do falecimento, para que o cônjuge surpestit, já no estado de viúvo ou viúva, possa contrair novas núpcias, sem as restrições legais. Mas a regra geral é a necessidade de se dar inventário ao patrimônio existente, por ocasião do falecimento, para que o patrimônio seja dividido entre os herdeiros, leia-se partilhado, que só a partir de então os herdeiros poderão exercer com plenitude a propriedade, e também para efeitos fiscais, visto que a transmissão de bens ou direitos causa mortes, é fato gerador de tributo, como se extrai do inciso 1º do artigo 155 da Constituição Federal, ITCMD, Imposto de Transmissão causa mortes e doação. Aqui nos importa o imposto de transmissão causa morte. O inventário e a partilha são medidas de jurisdição voluntária. Tem por objeto apenas a formalização da sucessão hereditária, o que em princípio indeprenderia da intervenção do juiz, tanto que atualmente há a modalidade extrajudicial de formalização da sucessão. Dada a relevância dos bens jurídicos envolvidos, opta-se por atribuir tal tarefa ao órgão judicial. Enfim, trata-se daquilo que a antiga doutrina chamava de administração judicial de interesses privados. Isso não significa que tal atuação não seja jurisdicional. O destaque ora feito à natureza de jurisdição voluntária das medidas, ora em exame, destina-se a enfatizar que elas não se destinam propriamente à composição de um litígio entre as partes. Litígios podem até se apresentar na tramitação do inventário da partilha, e não é incomum, acontece muito, entre os sucessores e o inventariante, entre os sucessores e terceiros, etc. Mas não são os litígios, todavia, resolvidos dentro desse processo. Some-se a isso o fato de a cognição no inventário ser sumária. Cabe ao juiz resolver questões de fato apenas quando retratadas documentalmente. Se surgirem questões de alta indagação ou a necessidade de outras provas, as partes devem recorrer às vias ordinárias, como se extrai do artigo 612 do CPC. Vejamos a figura do inventariante. Como o patrimônio, no momento da sucessão, ainda se constitui numa universalidade de bens, que somente será partilhada com o término do inventário, existe a necessidade de que alguém o administre o espólio, zelando e defendendo os bens que o integram, enquanto perdurar o processo, e mesmo para promovê-lo. Essa pessoa é denominada inventariante. O critério de escolha do inventariante pelo juiz é previsto no artigo critério 617 no novo Código de Processo Civil. Há uma ordem legal de preferência em que, como normalmente ocorre em se tratando de direito sucessório, uma classe exclui a outra. E aí vejam aqui embaixo a continuação, mais precisamente em relação ao Código de 2015. No Código de 2015, o inventariante será nomeado de acordo com a seguinte ordem. Em primeiro lugar, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, do decújus. Em segundo lugar, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver
cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Em terceiro lugar, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Vejam que são hipóteses, portanto, excludentes. A de cima exclui a de baixo, só ocorre as sucessivas quando não for possível aplicar as anteriores. Quarta hipótese, o herdeiro menor, por seu representante legal. Em quinto lugar, o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Sexta hipótese, o cessionário do herdeiro ou do legatário. Em sétimo lugar, o inventariante judicial, se houver. Por fim, em oitavo lugar, pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Essa ordem de nomeação não implica o exercício de poder discricionário pelo juiz, devendo ser obedecida e somente sendo cabível a nomeação de uma classe, se impossível a precedente, como adiantamos. Assim, ainda que, por exemplo, um herdeiro tenha requerido o inventário, pedindo sua nomeação para a inventariança, o juiz indeferirá o pedido se houver cônjuge, sobrevivente ou companheiro, nos termos do inciso 1º do artigo 617. A decisão que nomeia o inventariante, tal como a que o desconstitui, é interlocutória, passível, portanto, de agravo. Dada a necessidade de se definir a questão desde logo, por exemplo, não faria sentido apenas no final do processo chegar-se à conclusão de que aquele que foi designado inventariante não deveria haver sido, o agravo deve ser de instrumento. O agravo retido foi excluído no Código de 2015 e ele deve ser admitido, especialmente por conta da jurisprudência recente do STJ, no sentido de que deve-se admitir em caso de urgência e inefetividade de posterior interposição de outro recurso. Aquela tese da taxatividade mitigada. O encargo de inventariante impõe ao nomeado deveres, dentro e fora do processo. Artigos 618 e 619 do CPC. Dentro do processo, é o inventariante o autor da demanda, incumbindo-lhe o impulso processual, para tanto devendo prestar as primeiras e últimas declarações, como nós veremos, exibir quaisquer documentos relativos ao espólio, apresentar certidão do testamento, se houver, e praticar todos os demais atos processuais necessários para o regular desenvolvimento do processo. Me perdoem. Fora do processo, incumbe ao inventariante a administração do espólio, velando pelos bens e prestando contas de sua administração. Para bem cumprir a função, pode o inventariante alienar bens, representar o espólio ativa e passivamente, contratando, transigindo, efetuando despesas, pagando dívidas, etc. Tudo no sentido de melhor conservar e promover melhoramento dos bens integrantes do espólio. O inventariante pode ser removido se sua administração conflitar com o objetivo de zelar pelo espólio. Veja no artigo 622 do CPC de 2015, com previsão expressa de que a remoção do inventariante poderá ocorrer de ofício ou a requerimento. São causas de remoção do inventariante se ele deixar de prestar as primeiras e as últimas declarações, quando não promover o andamento regular do inventário, quando permitir por culpa que os bens se deteriorem, sejam dilapidados ou sofram danos, quando deixar de defender os bens nas ações em que o espólio for réu, ou deixar de promover ações que interessem ao espólio, quando não prestar contas de sua administração, ou quando sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. A remoção do inventariante, que pode ser requerida tanto por qualquer interessado, vejam o cônjuge supeste, o herdeiro, o credor do espólio, a fazenda pública, etc., como pelo membro do Ministério Público, formará um incidente que se processa em apenso, parágrafo único do artigo 623 do Código de 2015, dando-se prazo de 5 dias para o inventariante se defender e produzir provas. No CPC de 2015, esse prazo
pelo caput do 623 aumentado de 5 para 15 dias. Então o inventariante tem 15 dias para se defender e produzir provas, decidindo o juiz em seguida. Dessa decisão, cabe o recurso de agravo. Se o inventariante for destituído, o juiz nomeará outro inventariante, seguindo a ordem do artigo 624 do CPC de 2015. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos deixar para tratar em separado, no próximo vídeo, do procedimento do inventário, que provavelmente vai até nos tomar mais outros 2 vídeos, porque o procedimento do inventário ele é por demais demorado. São várias fases, várias etapas. Vamos ver de modo separado, portanto, em outros vídeos. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.